Olá, meu nome é Marcele Joaquina Calçavara, sou professora de língua portuguesa e a aula de hoje será sobre coerência e coesão. Acredito que não seja nada novo, pois quando vocês fizeram o ensino médio, vocês tiveram contato com a coerência e a coesão em textos que vocês fizeram, onde alguns professores devem ter falado, nossa, seu texto ficou sem coerência, seu texto faltou coesão. E nós vamos ver hoje o que é a coerência e o que é a coesão. A organização textual. O que é a coesão? A coesão é a parte física do meu texto. São os conectivos que eu utilizo para ligar uma oração à outra, para que o meu texto tenha a coerência, que é o sentido. Quando o meu texto está sem coerência, quer dizer que ele está sem sentido. E o que vai ajudar a dar sentido ao meu texto é a coesão. Eu preciso usar os elementos. A coesão, articulações gramaticais, conexão, ligação, harmonia entre os elementos do texto. São aqueles conectivos, as conjunções, os pronomes que eu utilizo para ligar uma oração a outra, uma frase a outra, para dar a coerência, que é a manutenção da mesma referência temática em toda a extensão do texto. Quando há um desvio no assunto, também falta coerência. E eu tenho 3 tipos de coesão: a referencial, a lexical e a sequencial. Vamos ver. Referencial, expressões que retomam ou antecipam nossas ideias, que vai fazer referência. Um elemento pode ser o onde, indica a noção de lugar, então ele vai ser um advérbio de lugar. São Paulo é uma cidade onde a poluição atinge níveis muito altos. O que acontece? Eu usei o onde para ligar uma oração a outra, uma frase a outra, para ter sentido. O cujo, um pronome relativo, pode estabelecer uma relação de posse entre 2 substantivos. Substantivo são aqueles que dá nome aos seres. Raul Pompeia é um escritor cujas obras lemos com prazer. Então, ele deu a ideia de posse do escritor. O pronome que pode substituir e evitar a repetição de palavras ou de uma oração inteira. Ou seja, o pronome que, ele se refere a um termo que foi dito anteriormente. Ele é chamado também de pronome relativo, nós usamos muito. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, o que permitiu aos portugueses ampliarem seu império marítimo. Referencial, expressões que retomam, antecipam nossas ideias, aí nós ainda temos alguns pronomes, como os pronomes demonstrativos. Esse, essa, isso são pronomes demonstrativos. O que é o pronome demonstrativo? Eu utilizo para demonstrar alguma coisa. Quando está perto de quem fala, eu uso este. Quando está perto de quem ouve, eu uso esse. Quando está longe de quem fala e de quem ouve, nós usamos aquele, aquela, aquilo. Esse, essa, isso podem conectar 2 frases, apontando para uma ideia que já foi mencionada no texto. Para o meu texto não ficar repetitivo, eu posso usar esses pronomes. O presidente de uma ONG tem inúmeras funções a cumprir. Essas responsabilidades, no entanto, podem ser divididas em outros membros da diretoria. Essas está se referindo a quê? Inúmeras funções, para não ficar repetitivo. Esta, este, isto. Podem conectar 2 frases apontando para uma ideia que será mencionada num texto. Então, é algo que ainda será dito. O que me fascina em Machado de Assis é isto. Quer dizer, ele ainda vai dizer sua ironia. Então, o que ele fez aqui? Eu vou aproveitar para recapitular. O que me fascina em Machado de Assis é isso. Quando explica, ele usou um aposto. Então, eu usei o pronome demonstrativo isto e coloquei o aposto. Coesão por referência. Elementos de referência são os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. E os pessoais têm do caso reto e do caso oblíquo. Do caso reto, eu acabei de falar. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. O caso oblíquo, nós temos me, mi, comigo, se, si, consigo,
te, contigo, o, a, os, as, lê e lês. Nós temos os pronomes possessivos, que são aqueles que indicam posse, meu, minha, seu, sua, nós, tudo que indica posse. E os demonstrativos que eu acabei de dizer, que são aqueles que demonstram este, esta, isso, aquilo. E os advérbios de lugar. O advérbio, ele vem sempre para caracterizar um verbo. Foi à Europa e lá foi feliz. Esse lá é um adjunto adverbial de lugar, porque está indicando o lugar onde ele foi. O presidente pretende anunciar as novas medidas que mudarão o imposto de renda, mas não deverá fazer isso nesta semana. Fazer isso está no lugar de, mas não deverá anunciá-la. Para não ficar repetitivo, o seu texto ter coerência, ele usou o elemento coesivo. A coesão lexical permite evitar a repetição de palavras e também unir partes de um texto. Para isso, nós usamos o quê? Sinônimos. O que são sinônimos? São palavras que têm o mesmo significado, mas para o texto não ficar repetitivo, eu uso a palavra diferente, com o significado da anterior. Palavras semelhantes que podem ser usadas em diferentes contextos, mas sem alterar o que o texto pretende transmitir. Para usar um sinônimo, o sentido do texto tem que continuar o mesmo. Eu não posso esquecer disso. Eu não posso simplesmente, vou substituir essa palavra por aquela. Não, o sentido vai ser o mesmo. Se for, eu posso usar sinônimo. O presidente do Palmeiras, Silvano Eustáquio, afirmou que o time tem todas as condições para ganhar o campeonato. Segundo o dirigente, que é o sinônimo de presidente, com miudinho na zaga, o gol palmeirense será impenetrável. Então, ele usou um sinônimo, são palavras diferentes, porém com o mesmo significado. Hiperônimos, vocábulos de sentido mais genérico em relação ao outro. Lucinha estava na poltrona do cinema, esperando o filme começar, quando, de repente, no assento ao lado, uma idosa desmaiou. Ele é mais genérico, mas nós podemos perceber que tem algo a ver. Eu posso fazer isso também. Perífrase, construção mais complexa para caracterizar uma expressão mais simples. A vigilância policial nos estádios de futebol é sempre necessária, pois as torcidas, às vezes, agem com violência. Na verdade, não é mais possível a realização de qualquer campeonato sem a presença de elementos treinados para garantir não só a ordem, mas também proteger a segurança dos cidadãos que desejam acompanhar o jogo em tranquilidade. Então, olha só, o que foi? Foi uma construção mais complexa, mas para não ficar repetitivo, nós temos outras opções. Ou seja, eu tenho maneiras diferentes de dizer a mesma coisa usando outras palavras. Eu consigo usar isso, eu consigo fazer com que o meu texto tenha coerência usando os elementos de coesão a partir do momento que eu tenho leitura, porque a leitura vai facilitar, porque não adianta eu conhecer as palavras, não saber quando usá-las. Por quê? Eu só adquiro esse conhecimento com a leitura, a gente não pode esquecer disso. Sequencial, estabelece relações lógicas entre as ideias do texto. Para tanto, utilizamos os chamados conectivos, principalmente preposições e conjunções, que eu vou ligar uma oração à outra. Consequência ou conclusão. Quando nós estudamos lá no ensino médio as orações, oração coordenada, oração subordinada, vocês lembram que as orações coordenadas são aquelas As orações coordenadas são aquelas que não dependem uma da outra, ou seja, elas não exercem função sintática uma em relação à outra.
E quando eu tenho uma oração, eu chamo de período simples. Quando eu tenho duas ou mais, período composto. Então, olha só, o carro partiu. Primeira coisa, nós temos que achar o sujeito. Quem partiu? O carro. Então, o carro é o meu sujeito. O carro partiu é uma oração. A gente entende. O carro ganhou velocidade é outra oração. A gente entende. E sumiu é outra oração. Então, o que acontece? Olha só, essa conjunção aqui, ó, o que ligou uma oração a outra, e, nem, porém, eu posso chamar de conjunção, consequências ou conclusão, porque eu posso fazer como conclusiva também, olha. Saiu cedo, logo chegou no horário. Então, olha só, logo está dando ideia de conclusão. Isso é uma consequência ou conclusão. Eu estou usando esta conjunção para ligar uma oração a outra e dar ideia de conclusão. Como eu posso usar para dar ideia de adição, eu posso usar conjunção para dar ideia de explicação. Então, as conjunções são aquelas que eu uso entre uma oração e outra. Ela é muito competente, por isso conseguiu a vaga. Ela é muito competente, é uma oração. Por isso conseguiu a vaga é outra oração. Nós temos dois verbos, então nós temos duas orações. Sendo assim, por isso está explicando. Então, por isso é uma conjunção explicativa, que eu também posso usá-la como elemento coesivo. E nós temos as conjunções que indicam causa. Porque, pois, visto que, já que. Olha, eu jamais vou pedir a vocês que decorem isso. A gente não tem que decorar, a gente tem que entender dentro da nossa frase, dentro da nossa oração. Ela conseguiu a vaga, já que é muito competente. Ou seja, porque é muito competente? Então, eu tenho as conjunções e tenho as preposições também, para ligar uma frase a outra, uma oração a outra. E são os conectivos que eu tenho da coesão. Oposição são aquelas conjunções, são as preposições e conjunções, principalmente as conjunções que vão dar a ideia de oposição. Por exemplo, saiu cedo, mas não chegou no horário. A ideia contrária é oposição. Se você sai cedo, pela lógica, pelo contexto, você tem que chegar a tempo. Então, dá uma ideia negativa. Paulo tinha tudo para ganhar a corrida. No entanto, no dia da prova, sofreu um acidente de carro. Se ele tinha tudo para ganhar a corrida, quando nós temos ali, no entanto, dá a ideia de oposição, dá a ideia contrária. Condição. Se, caso, desde que. Então, nós temos um exemplo. Você pode ir brincar na rua, desde que faça todo o dever. A não ser que. Então, são elementos que nós usamos como elementos coesivos para dar sequência, para dar lógica ao nosso texto, para que o nosso texto tenha lógica, ou seja, para que o nosso texto fique coerente. E tem a finalidade, a fim de que tire 10 na prova, foi fazer aula particular. Então, também são conjunções que nós vamos usar para que o nosso texto tenha coerência e tenha ideia de finalidade. Isso tudo nós adquirimos com a leitura, eu volto a repetir, porque é impossível ficarmos decorando as conjunções, as preposições. Então, quanto maior o seu conhecimento adquirido através da leitura, mais fácil será na hora de elaborar um texto. Com o intuito de conseguir a vaga na faculdade, Silvia estudava 8 horas todos os dias. Então, com a finalidade, ela estudava para alguma coisa. E nós temos os mecanismos de coesão.
retomada de termos, expressões ou frases já ditas, nós vamos usar referencial e lexical. Encadeamento de segmentos do texto, feito com conectores ou operadores discursivos, tais como, nós temos aqui algumas conjunções. Então, portanto, mas, já que, porque. Nós temos várias opções. Exemplo de um texto coeso. Os Sem Terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideraram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Então, nós temos aqui porque, porém, uma vez que, e esses elementos estão sendo usados para ligarem uma oração à outra e para que o nosso texto tenha coerência, tenha sentido. Exemplo de um texto não coeso. É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer, são só palavras. Saiba que o que eu sinto não mudará. Não significa que o nosso texto não tenha sentido. Só que nós poderíamos ter usado entre uma oração e outra um elemento coesivo. Isso significa que um texto, às vezes, ele não tem elementos coesivos, mas ele tem coerência. Então, o que acontece? Nós estamos vendo aqui um texto sem elementos coesivos. Não significa que ele não tenha sentido. Mas olha a diferença quando nós usamos os elementos coesivos. Se é só isso, então não tem mais jeito. Por isso, acabou. Desejo-lhe boa sorte. E não se preocupe, não há nada a dizer. Isso são só palavras. Mas saiba que o que eu sinto por você não mudará. O texto é o mesmo. Porém, o segundo texto, nós usamos elementos coesivos para o texto ter coerência. O de cima, o primeiro texto, também tem coerência, porém sem elementos coesivos. Falta de coesão por erro de concordância. Isso é muito importante. Nós temos que saber as regras gramaticais, as regras da concordância. Os jogadores chegaram há 2 dias. Ele deverá treinar ainda amanhã. Olha só, o sujeito é o quê? O sujeito é composto, então o verbo tem que ir para o plural. Mas olha, quando eu estou me referindo a jogadores, eles deverão treinar ainda amanhã. Se eu disse anteriormente, se eu coloquei a frase no plural, eu tenho que continuar. As reservas de bauxita foram encontradas em levantamento aéreo e possuem alto teor de pureza? Como? Se são as reservas, então teria que ser possuem. Então, cuidado com a concordância. Eu tenho que olhar o meu sujeito, eu tenho que olhar a minha frase para eu não cometer esse erro, porque isso aqui é um erro gravíssimo de coesão. Dicas importantes. Não use mesmo e referido para recuperar na segunda frase uma expressão dita na primeira. Eu tenho os meus elementos coesivos. Eu não preciso usar essas palavras. Eu tenho os pronomes, eu tenho as conjunções. Então, cuidado. Pegue 3 maçãs. Coloque as mesmas sobre a mesa? Não, eu não posso fazer isso. Pegue 3 maçãs, coloque-as sobre a mesa. Olha a diferença, até o som. A gente tem mania de falar assim, ficou feio, ficou mesmo. Então, nós precisamos conhecer as regras gramaticais. Bento XVI esteve ontem em Varsóvia. Na referida cidade, o mesmo disse que a igreja continua a favor do celibato? Não, não posso fazer isso. Eu tenho que dizer, ele disse. Então, muito cuidado com a concordância. Nós temos os pronomes relativos, o qual, as quais, a qual, as quais. Tais pronomes relativos devem ser usados apenas antes de preposições que não sejam monossilábicas. Então, cuidado. Para eu usar o pronome relativo, que é aquele que se refere a algo que foi dito anteriormente, eu tenho que prestar atenção. Esta é a pessoa de que lhe falei? Está errado. Por quê? Olha só a preposição. Uma sílaba. E eu não posso, eu tenho que usar com 2 ou mais sílabas. Então, eu tenho, esta é a pessoa sobre a qual lhe falei. Então, cuidado, gravem isso. Eu só posso usar
os pronomes relativos, o qual, os quais, a qual e as quais, se antes a preposição não for monossilábica. Cuidado. Olha um exemplo. Os candidatos de São Paulo, os quais não possuem comprovante de inscrição, deverão trazer a cédula de identidade. Errado. Os monossilábico, não pode. Tem que ser os candidatos de São Paulo que não possuem comprovante de inscrição deverão trazer a cédula de identidade. Então, eu preciso, se eu não posso usar uma monossílabo antes, então eu deixo só o pronome que, para falar não possuem comprovante de inscrição, deverão trazer a cédula de identidade. O computador emitirá uma etiqueta de preço, a qual deverá ser colocada no produto? Não. O computador emitirá uma etiqueta de preço que deverá ser colocada. Olha só, monossilábica, não posso, uma só. Coerência é o sentido do meu texto. Nexo entre ideias, acontecimentos, circunstâncias. Não contradição entre as partes do texto e do texto em relação ao mundo. Sentido completo ao texto. Depende da interação do texto, de seu produtor e daquele que procura compreendê-lo, que é o receptor. Para que o meu texto tenha sentido, tenha nexo, eu vou usar os elementos coesivos que nós já vimos. Harmonia de sentido de modo a não ter nada ilógico, nada desconexo. O meu texto tem que ter sentido, tem que ter lógica. Relação entre as partes do texto, criando uma unidade de sentido. As partes devem estar interrelacionadas. Para isso, nós temos elementos coesivos para dar sentido, para dar a ideia ao texto. Expor uma informação nova, expandir o texto, progredir com o meu texto. Não apresentar contradições entre as ideias. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, nós temos o material, que é a apostila, nós temos os tutores que estão disponíveis na plataforma. Eu também estou online, é só nos acessar. Até!